Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, meus queridos Underblockers, para mais uma live. Fazia um tempinho que a gente não se falava por aqui, mas sempre um prazer enorme e sempre que for necessário, inclusive quando vocês tiverem pedidos, mandem para a gente faz mais encontros como esse. Quero dar as boas-vindas para quem é mais novo ou eventualmente está aqui na sua primeira live, já manda aí no chat para eu saber, acho legal a gente já ter esse espaço aqui para conversar. Só para deixar todo mundo na mesma página, essa live ela é para os assinantes, né? A gente está aqui no YouTube, mas não listado. Então esse link só está sendo enviado aos assinantes, peço que você não compartilhe com pessoas de fora, para que a gente possa criar o melhor espaço possível para vocês, para que a gente possa responder também o máximo de perguntas. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar alguns recados iniciais aqui, e aí já vou chamar o Paulo aqui comigo, para a gente poder falar um pouco de preço, tá? E aí depois a gente falar sobre... Opa, peraí, só um minutinho que meu computador deu um probleminha aqui. Voltei, né? Voltei. E aí a gente vai falar um pouco sobre o pronunciamento do Trump, agora há pouco, lá nos Estados Unidos, sobre o tal do Liberation Day, né, ou o dia do anúncio ali de várias tarifas recíprocas. Então, é muito disso que está ditando o ritmo do mercado nesse momento. A gente quer explicar isso para vocês e aí a gente vai entrar em perguntas. Então, para a gente já ir começando, você que já estiver vendo aqui, a gente tem mais ou menos 80 pessoas, quem estiver aqui no chat, peço encarecidamente que você mande aquele boa noite, boa tarde, de onde quer que seja que você está se conectando, para a gente ver quem já está aqui presente com a gente. Aí eu vou dar essas explicações gerais aqui no começo para a gente entrar nas perguntas. Nosso time está aqui também de prontidão nos bastidores para organizar as perguntas que forem chegando, então manda uma vez, a gente vai selecionar as perguntas, aí a gente vai passando por todas elas, vamos buscar passar pelo máximo possível aqui, tá bom? Se algo ficar sem resposta, manda aí para a gente, pode cobrar, a gente responde aqui, mas enfim, vamos tentar responder o máximo possível nesse tempo para deixar vocês todos bem informados. Só para a gente, antes de começar aqui, lembrá-los, é sempre importante que vocês estejam no nosso canal do Telegram. O canal do Telegram é só para os assinantes, justamente porque lá é um espaço onde a gente pode mandar as atualizações, a gente pode mandar os avisos. Lembrando que a gente tem 2 canais, ali um que a gente faz as perguntas e respostas, outro para insights, atualizações, os alertas. Fiquem sempre atentos no e-mail, caso tenha algum tipo de comunicação mais importante, como, por exemplo, os alertas, chegam no e-mail para vocês também. E a sua área de membros está sempre à disposição com os conteúdos semanais. Quarta-feira, normalmente, é o dia que a gente faz ali nosso Crypto Shorts, que é uma atualização da semana, né, uma atualização ali de recap, e hoje a gente justamente quis fazer um pouquinho diferente, fazer esse Crypto Shorts ao vivo. Justamente por isso que a gente traz essas atualizações agora para vocês no começo, e depois a gente abre para as perguntas, para a gente poder bater esse papo, e em vez de só responder as perguntas no canal do Telegram, ter esse espaço aqui para a gente conversar. É basicamente isso. Paulo, que já está no backstage, se você quiser aparecer por aqui, e aí a gente compartilha a tela para a gente poder começar a conversar. Também, Paulo, se você precisar voltar aí para o backstage, não tem problema, tá? Sem problema. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bora colocar na tela já o preço aqui do Bitcoin, tem bastante coisa acontecendo. Coloca aí pra gente, por favor. Pronto, tá aqui. Boa. Vamos lá, primeiro eu vou falar do preço e aí a gente já fala sobre os movimentos que levaram a isso, tá? Então eu tô no gráfico de 1 hora, mas vamos só olhar para o gráfico de um dia. A gente vem, como a gente tem comentado aqui com vocês, primeiro a gente veio nesse movimento dos finais meses do ano passado para os primeiros meses desse ano, entre 90 e 100 e poucos, né, 106. A gente teve aqui, que a gente acompanhou com vocês, todo esse rompimento para baixo. Acho que uma das grandes questões que a gente tem no mercado agora é se esse patamar aqui, né, que foi no 76.600, mais ou menos, no preço mínimo, ou 78.500 em termos de fechamento, se esse foi o low, né, se foi o fundo, ou se a gente vai revisitar preços mais baixos. Como eu tenho falado também para vocês, seria ainda, né, normal dentro tanto do tamanho de correção esperada dentro de um bull market, quanto em termos de estruturas de bull market, como manutenção de tendência, se a gente vier para até mais ou menos os 73 mil dólares, tá? A gente teria aqui uma estrutura primeira de suporte, que é essa linha diagonal que acompanha o Bitcoin ao longo desse bull market, né? Então hoje ela estaria mais ou menos aqui no 76, e a gente tem essa linha vermelha, que é o pico ali do ano passado, lá no primeiro semestre. Então, aqui são estruturas importantes de preço que costumam também funcionar como boas zonas de demanda, e desde que o Bitcoin esteja acima dessas regiões, ainda é um movimento de alta, pensando em médio e longo prazo. E o que é médio e longo prazo? Para esse ano como um todo e para os próximos, tá? Então, a estrutura ainda está preservada. E a grande briga que acontece nesse momento é essa outra linha aqui, diagonal para baixo, que é justamente o que tem empurrado o Bitcoin para queda, né? Que é toda vez que ele tem buscado romper essa linha de tendência, ele tem tido dificuldades. A gente teve um período na semana passada, que foram esses
5 dias em que a gente ficou constantemente tocando aqui os 80 e poucos mil dólares, né, 80 alta, passou um pouquinho, né, em alguns momentos, mas não conseguiu ainda reverter essa tendência. Então, o que a gente tem visto agora é justamente essa briga para romper essa resistência nesse sentido e voltar a buscar os 90 mil dólares. Ou seja, estamos no jogo ainda, a volatilidade ela é grande, porém ela é ainda dentro dos padrões de um ciclo como esse. Agora, o que acontece hoje, que é esse candle bem peculiar que a gente tem aqui, tá? Que é essa subidona que a gente teve até 88.500 e agora a gente está um pouquinho abaixo da abertura do dia em 84.700 e poucos. É justamente toda a volatilidade em torno dos anúncios do Trump em relação às tarifas. Por quê? Desde que começou o governo Trump, tinha esse ponto de incerteza em relação às políticas que ele colocaria, principalmente em termos de reciprocidade aos países que cobram impostos de importação de produtos, e hoje era o tal do Liberation Day, que era o dia do anúncio e da entrada em vigor de boa parte dessas tarifas. Então ele acaba de fazer esse pronunciamento, o Richard inclusive está ainda acompanhando a repercussão disso, porque é tudo muito recente, ainda faltam elementos, né, de quais serão exceções, quais são os pontos a serem de fato promulgados ali, e por enquanto o mercado ainda é indeciso, né, porque ele subiu muito no início do discurso, caiu depois com os valores de taxas, mas ainda buscando um pouco mais de direção, ainda é um cenário meio de indecisão. E é justamente sobre isso que eu queria falar agora, aí Paulo, deixar você falar um pouco sobre esse ponto aqui em relação ao Trump, e ao discurso dele, se puder sintetizar para a galera, e aí a gente volta nas discussões sobre o preço aqui, né? Mas, por enquanto, ainda um momento de avaliação do mercado em relação a isso, é justamente um dá ou desce aqui, né? Vamos para cá, né? Romper essa resistência e seguir tentando recuperar, ou a gente vai para mais um processo corretivo antes de uma reversão. Cara, falando um pouco, né, do pronunciamento do presidente Trump lá nos Estados Unidos, né, para quem não sabe, eu, o Basel e o Richard, a gente estava assistindo aqui de camarote, a gente até entrou numa live e ficou nós três aqui assistindo ao vivo, né, enquanto o Trump ia falando. E, bom, pronunciamento como todo, né, sempre bem prolixo, né, o presidente veio falando da hegemonia dos Estados Unidos, que o movimento é para fortalecer o país, né, como líder, né, industrial dentro do mundo, coisa que, né, foi se perdendo ao longo do tempo. E as tarifas ali, elas vieram, né, com um baseline aí, né, basicamente um piso de 10%, né, para o mundo e em torno aí de metade das tarifas que países que impõem tarifas acima de 10%, né, receberam em troca ali. Então, tarifas recíprocas, como ele assim disse, e tarifas recíprocas generosas dentro do pronunciamento do Trump. De qualquer maneira, né, as tarifas ali não é... O mercado ele nunca quer, né, uma imposição de tarifas porque ele sempre preza pelo status quo, né? Então, a gente sempre espera que as coisas se mantenham como estão, porque você tem um ambiente de menos incerteza. Com o posicionamento ali do presidente sobre as tarifas, a gente tem algumas coisas que impactam o mercado, mas o fato mesmo é que tudo é ainda muito recente, né? Então, o Liberation Day que aconteceu agora, né? Basicamente, né, a gente vem falando aí que o grande ponto aqui, né, da indecisão do mercado tem sido por conta, né, dessa política tarifária que tem sido muito aberta ainda, não tem um plano tarifário muito concreto. Agora, esse plano tarifário ele começa a se desenhar, mas ele ainda também, a gente não sabe as repercussões dele a longo e médio prazo para a economia. E esse é o grande ponto, né? Então, o que o presidente Trump trouxe para a gente agora, na verdade, o que parece é muito mais o início da guerra comercial, né, do que o fim dela. E a partir de agora, né, a gente vai ter, então, né, começar a absorver, o mercado começa a absorver o que de fato seria o novo status quo do mercado. Então, a gente está saindo de um movimento onde, né, os Estados Unidos ali, vários países impunham, tinha uma carga tarifária muito grande sobre a economia americana, e agora os Estados Unidos eles estão, né, trocando chumbo ali com o resto do mundo. Então, é como se o Trump aqui tivesse, né, pedindo truco para o mundo inteiro. Agora, o que a gente precisa ver é justamente como que o restante do mundo vai responder a esse truco, essa trucada que o Trump está dando em cima de todas as outras economias. Se de fato eles vão pedir 6 em cima desse pedido, ou se vão fugir, né? Então, é isso agora que o mercado fica todos apostos. Do ponto de vista, né, de
performance de preço, eu diria até que a gente está vendo uma reação de preço que não é nem tão negativa assim. Um candle bem longo, né? Teve bastante volatilidade, uma coisa que todo mundo estava certo que iria ser um dia muito volátil, se provou sendo isso mesmo, mas a verdade é que a gente está, né, num patamar de preços aqui, né, um diário aqui, né, uma movimentação diária que a gente está acostumado a ver em qualquer outro dia dentro do mercado de criptoativos. Então, isso demonstra até que o mercado ainda não se decidiu, né, sobre se as tarifas são boas ou não, porque a gente ainda tem poucos detalhes, né, dado que foi só o primeiro pronunciamento aí, e a gente ainda não sabe como que vai ser, né, a retaliação de tudo isso. Só para a gente completar esse ponto e a gente entrar, quero mostrar um outro gráfico para vocês aqui antes da gente entrar nas perguntas, tentando explicar em linhas até mais simples aqui, caso ainda não esteja claro para alguém o que é toda essa história, por que veio todo esse negócio à tona, né? Nunca se falou de tarifas. Na verdade, sim, isso já foi falado em outros momentos da história, então, inclusive no outro mandato Trump, mas não era algo que estava ali no nosso dicionário no dia a dia, né? Se você for ali como investidor de cripto, investidor no Brasil, você não fica pensando nisso a todo momento. Mas esse tem sido um dos planos dentro da cabeça do Trump para Make America Great Again, ou seja, ele entende que vários países têm relações comerciais desproporcionais com os Estados Unidos, cobram muitos impostos dos produtos que os Estados Unidos exportam para esses países, e falou, cara, estão tirando riqueza da gente aqui, então a gente precisa trazer isso de volta. Se você acha isso certo ou não, aqui tem muita discussão que pode ser feita, não é nem esse o ponto que a gente está entrando, e sim qual é a dinâmica que o mercado está trazendo agora, que é, por exemplo, um exemplo que ele deu aqui, que assim, a China cobra ali 60 e tantos por cento de imposto, né, de tarifas sobre os produtos americanos. Então a gente vai cobrar metade disso, e aí o ponto é, aonde que vai ter um equilíbrio? Por quê? O Trump chama isso de tarifas recíprocas, ou seja, eu estou cobrando porque alguém me cobrou. Igual quando você vai viajar e um lugar pede visto porque o outro lugar também pede visto, né? Agora, a gente vai para uma discussão de se esses outros países, sabendo das tarifas recíprocas, vão para as tarifas recíprocas sobre as tarifas recíprocas, né? Então, se a gente vai escalar, que é o ponto que o Paulo falou, né? Vamos agora truco 6, 9, 12, vamos saber para onde isso vai seguir, ou se vai um pouco do porquê o Trump parece querer fazer isso, que assim, olha, deixa eu me impor, truquei o mundo inteiro ao mesmo tempo, e agora eu quero ver quem vai ser, quem vai ter coragem ali, né, de bater de frente comigo, ou se o mundo agora fala assim, não, tá bom, eu vou ter que abrandar um pouco esse negócio, senão a gente sai prejudicado, né? Você pensa México, Canadá, China e tudo mais. Então, acho que esse é o ponto mega delicado, assim, muito complexo de avaliar. Não adianta só ser economista nesse momento, assim, é um negócio que, nessa proporção, dessa forma, tem sido meio sem precedentes, e esse é o momento realmente de avaliar o mercado para entender como as coisas caminham a partir daqui. Acho que não tem uma resposta única, tá? Pode ter uma resposta certa e uma errada, mas não tem uma resposta única. Porém, uma das coisas que eu tenho falado muito, e aí era onde eu queria entrar aqui com vocês, é o seguinte, se a gente ver aqui nos indicadores, tem um que eu gosto de mostrar em alguns momentos, que é esse daqui. E aí eu vou só jogar ele para cima e já explico, tá? Porque eu acho que é legal a gente ver ele em comparação com o preço do Bitcoin. Deixa eu só pegar ele de novo aqui. Cadê? Não tá aparecendo para mim as opções. Só um minutinho, galera. Quero que vocês vejam isso. Se eu não conseguir jogar ele, a gente mostra assim mesmo. Deixa eu ver se eu consigo por aqui. Não. Só um minuto. Tudo bem, vamos com ele por aqui. Qual que é essa comparação aqui? Esse gráfico de baixo, ele é o gráfico da liquidez global. Isso quer dizer que é basicamente a quantidade de grana que está circulando na economia, nesse caso que a gente está olhando para o M2, tá? Que é uma das métricas que a gente pode ter em mente aqui quando a gente fala de liquidez. E isso aqui é uma coisa que está preponderante, né? Fica acima dos ruídos, ou seja, enquanto o mercado se decide o que acha sobre tudo isso, algo está acontecendo, e o que está acontecendo é esse movimento de liquidez. Eu queria que os gráficos estivessem sobrepostos aqui, mas por algum motivo meu TradingView está dando um pequeno bug. Mas qual que é o ponto, né, que a gente consegue ver? A liquidez, quando ela está subindo, a gente tem um movimento natural de resposta do Bitcoin e de outros ativos de risco de também subir. Quando a liquidez está mais estagnada, como é esse período aqui, né, a gente consegue ver por aqui, vou pegar esse período para ficar mais fácil de visualizar, tá?
a gente tem o Bitcoin mais lateral. Então, a gente tem visto um regime que ele tem sido alternante nos últimos anos, principalmente quando a gente pega começo do ano passado para cá, mas que tem sido muito correlacionado, né? Liquidez subindo, Bitcoin subindo, liquidez mais parada, Bitcoin parado, lateralizado ou caindo, liquidez volta a subir, Bitcoin volta a subir. E a gente está nesse ponto de inflexão, né? Esse ponto de inflexão é que a liquidez volta a subir. Pô, mas por que esse gráfico ele continua sendo que o do Bitcoin já parou? É como se esse gráfico pudesse prever o futuro. Aqui ele está com um offset, ele está jogado um pouco para frente, que é justamente esse período que costuma levar o tempo para que esse efeito bata na economia e de fato impulsione os ativos. Então, o que não muda, independentemente das decisões do Trump, do governo americano, é o fato de que a gente tem uma liquidez que vem subindo. E isso nos traz que daqui para frente a gente deve ter um efeito positivo dela na economia e aí, consequentemente, nos ativos de risco, Bitcoin, bolsa e por aí vai. Então esse é um dos grandes elementos, e talvez um dos mais fortes, que joga a favor de um preço do Bitcoin continuando a subir nos próximos meses. Então quando a gente olha para agora, né, vou só voltar no gráfico de candle aqui, só para recapitular o que eu falei agora há pouco, a gente ainda pode ver uma ação mais choppy, né, mais de volatilidade, ou seja, a gente pode ver o Bitcoin ainda corrigindo, a gente pode ver mais algum período de consolidação aqui, mas olhando para meses à frente, aqui olhando de abril para frente, essa figura nos mostra um elemento bem importante, bem forte, que é justamente grana entrando na economia e, consequentemente, ativos de risco tendem a responder bem. Então esse é o ponto mais de fundamento que a gente vê nesse momento, olhando para a figura completa. Aí, obviamente, tem os fundamentos intrínsecos de cripto, mas esse é o ponto que eu queria que vocês tivessem em mente, para além de todo esse ruído que acontece agora, tá bom? Paulo, eu não estou te vendo, não sei se você tem algum comentário aqui para adicionar, mas senão a gente pode entrar nas perguntas aí da galera. Perfeito. Não, só adicionando, né, no fundo, né, a nossa tese aqui é sempre uma tese voltada à liquidez. As tarifas ou não, ainda tem muita coisa a ser digerida. Por exemplo, né, a gente não sabe ainda quais são as exceções à regra das tarifas. Por enquanto, né, o Trump ele só falou qual que seria, né, as tarifas impostas para cada país, mas sempre existem exceções a produtos que são tributados dentro dessa imposição de tarifas. Então, não é, né, por exemplo, a China vai receber uma tarifa de 34%, se eu não me engano era isso, mas não é todo produto chinês, né, que necessariamente vai ter esse tipo de tributação. Então, a gente ainda pode ver, né, por exemplo, poxa, não, beleza, a China vai receber 34%, mas, né, eletrônicos, né, que é uma grande parte da balança comercial ali, não recebe. A gente não sabe desses detalhes pormenores. Então, por isso que ainda, né, é uma indefinição muito grande. E tem algumas coisas aqui que são bastante interessantes que a gente acabou vendo dentro do plano tarifário, né? Se a gente olhar só pela quantidade, né, de tarifas que estão sendo aumentadas aqui, seria, né, a maior anúncio de tarifas na história dos Estados Unidos, né? Porque você está renivelando o jogo aqui, né? Você está mostrando as suas garras para o mundo. Mas, por outro lado, assim também, né, a partir de agora, a gente pode ter o maior corte de tarifas da história do mercado também, né? Então, é uma coisa que, beleza, a gente precisa entender quais são os próximos passos aqui. Acho que uma coisa que é bem interessante nessa história a gente demorou, né, bastante tempo para que acontecesse o Liberation Day. As tarifas devem começar a entrar em efeito, né, a partir do dia 5, 9 de abril. Então, ainda tem um tempinho, né? Tem um torno aí de uma semana para a gente estar com todas as tarifas rodando. Esse é o prazo, basicamente, né, que os países têm para começar a responder essas tarifas também. Então, agora, antes você não tinha uma timeline bem definida, né, de qual era o prazo, quando isso ia acontecer. A resposta tem de ser muito mais rápida do que a imposição. Então, essa indefinição também, ela não deve continuar durando por muito tempo, né? A gente deve ter, sim, idas e voltas, né, novas negociações, mas as respostas devem vir rápido. Então, esse é um ponto que, pelo menos, a gente não vai ficar, né, meses tomando ali, esperando para ver o que os países vão fazer. Não. Agora, né, todo mundo tem uma lição de casa muito urgente a ser feita. Então, tudo isso move o mercado no curto prazo, né? Consegui configurar o gráfico do jeito que eu queria aqui, mas é só reforçando agora, fica mais fácil de enxergar. A linha roxa, rosa aqui é o Bitcoin, a linha amarela é a liquidez. Então veja como, principalmente desde, né, o final de 23, começo de 24, a gente tem uma relação muito próxima,
a grande discussão é o quanto de offset, né, você coloca nesse gráfico para chegar no melhor resultado possível, ou seja, o mais correlato em termos de Bitcoin subindo com liquidez subindo, mas a figura completa ela está bem clara para a gente, né? A gente tem um regime aí que já dura uns 3 meses de liquidez se expandindo, então isso é um elemento importante para ativos de risco. Então, Paulo, se você já quiser ir colocando as perguntas na tela, mas só para a gente fechar aqui, o ponto é, o que vai ser preponderante? No curto prazo, incertezas definem volatilidade, né? Elas pesam mais. No médio e longo prazo, é isso aqui, né? A direção dos mercados em termos de ventos, né? De propulsão, de liquidez. Então, muitas das teses que a gente tem, elas permanecem válidas. Elas só estão sendo mais chacoalhadas agora por esse momento de incerteza. E hoje é um dia que, apesar de todo esse chacoalhão que a gente tem de sobe e desce, é um dia que não é que ele já traz a certeza, mas ele traz uma busca mais urgente por essa certeza. Nesse último mês, basicamente, os países puderam esperar qual seria a cartada do Trump para daí tomar suas decisões, e agora eles têm muito claro. Assim, Trump tá lá e já falou assim, cara, é isso aqui, agora vocês se viram com o que eu passei. E é o que a gente espera que nos próximos dias a gente comece a ter respostas mais claras dos outros países, para daí, sim, ter o cenário mais configurado e daí tomar decisões mais claras.